Nos confins do interior de Pernambuco, onde a terra se estende em um manto fértil e o calor do sol é companheiro constante, vivia Antônio, um homem de semblante sereno e olhar sábio. Viúvo e solitário, Antônio dedicava seus dias aos afazeres na fazenda e às memórias da esposa amada que partirá há muitos anos. Seus pensamentos muitas vezes vagavam para sua neta, Fernanda, uma jovem encantadora que havia deixado o interior para se aventurar na cidade grande em busca de novos horizontes. Antônio lembrava-se com carinho dos dias em que Fernanda era apenas uma menina, correndo pelos campos e enchendo a casa com risadas e brincadeiras. Agora, a distância entre eles parecia tão grande quanto os campos que cercavam sua humilde morada. Foi em uma tarde quente de verão que Antônio recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Fernanda ligou para contar sobre Carlos, um jovem trabalhador da cidade grande por quem ela havia se apaixonado perdidamente. Cada palavra de Fernanda era uma promessa de um novo começo, uma nova família que se formava na agitação da metrópole. Enquanto Antônio sentia uma alegria genuína pelo amor de sua neta, também sentia uma pontada de tristeza ao pensar na distância que agora os separava. No entanto, ele sabia que o amor era uma força poderosa, capaz de unir corações e superar até mesmo os maiores obstáculos. E assim, entre lembranças do passado e esperanças para o futuro, Antônio acompanhou com orgulho e carinho a jornada de sua neta em direção a um novo capítulo de sua vida, torcendo para que o amor que ela encontrara na cidade grande pudesse trazer a felicidade que tanto merecia. O casamento de Fernanda e Carlos foi um evento que marcou a pequena vila no interior de Pernambuco. Sob o céu estrelado e a luz suave das lanternas de papel, os moradores se reuniram para celebrar a união dos jovens apaixonados. Antônio, apesar de transbordar de alegria pelo amor de sua neta, sentia um aperto no coração ao imaginar a partida iminente de Fernanda para a cidade grande, onde Carlos havia construído sua vida. Após a cerimônia emocionante e os votos trocados sob as bênçãos do padre local, Fernanda se despediu do avô entre lágrimas e promessas de visitas regulares. Antônio, por sua vez, abraçou Fernanda com força, sentindo a dor da separação pesar em seu peito, mas sorriu, desejando a ela e a Carlos toda a felicidade do mundo em sua nova jornada juntos. Os dias se transformaram em semanas e meses, e a distância entre avô e neta começou a se tornar cada vez mais palpável. As visitas prometidas se tornaram menos frequentes, e as ligações telefônicas eram interrompidas por compromissos e obrigações na agitada vida urbana. Antônio, sentindo o vazio deixado pela ausência de Fernanda, encontrou consolo nos afazeres cotidianos da fazenda, mas seu coração ainda ansiava pela presença e pelo calor de sua neta. À medida que o tempo passava, a relação entre Antônio e Fernanda começou a se desgastar lentamente. As visitas tornaram-se eventos raros e as conversas, superficiais. Antônio sentia-se cada vez mais distante da neta que um dia criará com tanto amor e dedicação. A solidão tornou-se uma companheira constante, e as lembranças dos dias felizes passados ao lado de Fernanda se tornaram como um eco distante em sua mente. Então, uma manhã fria de outono, Antônio tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado de dor e saudade, ele deixou para trás o lugar que havia sido seu lar por tantos anos e partiu em busca de um novo começo, longe da vila onde havia vivido sua vida inteira e onde suas memórias estavam entrelaçadas com as risadas e os sorrisos de sua amada Fernanda. E assim, entre lágrimas de despedida e um adeus silencioso, Antônio começou sua própria jornada de autodescoberta e cura, deixando para trás as lembranças de um passado que agora parecia distante e irreparável. Com o coração pesaroso e os olhos marejados de saudade, Antônio partiu da vila que por tanto tempo chamara de lar. Cada passo em direção ao desconhecido era uma facada de dor, uma lembrança dolorosa da neta que deixará para trás. Enquanto caminhava pelas estradas poeirentas do interior de Pernambuco, o vazio em seu peito parecia crescer a cada passo, ecoando a solidão que agora o envolvia como um manto sombrio.
À medida que as milhas se desdobravam sob seus pés cansados, Antônio refletia sobre os anos de amor e dedicação que dedicara a Fernanda. Cada lembrança, cada momento compartilhado, era um lembrete agonizante da conexão profunda que uma vez existira entre avô e neta, agora perdida nas brumas da distância e da separação. As noites eram as piores para Antônio. Sob o céu estrelado do sertão, ele se encontrava sozinho em meio ao silêncio ensurdecedor, sua mente ecoando com os risos e as vozes de sua amada Fernanda. As lágrimas rolavam por seu rosto marcado pelo tempo, testemunhas silenciosas de sua angústia e dor. Enquanto continuava sua jornada solitária, Antônio encontrava conforto nas pequenas gentilezas daqueles que cruzavam seu caminho. Estranhos se tornavam amigos temporários, compartilhando histórias e sorrisos fugazes que, por um breve momento, dissipavam a escuridão que envolvia seu coração. Mas mesmo com o apoio daqueles ao seu redor, a tristeza de Antônio persistia. A ausência de Fernanda era uma ferida aberta em sua alma, uma ausência que nada poderia preencher. Ele se agarrava à esperança de que um dia, de alguma forma, sua neta entenderia a profundidade de sua dor e voltaria para ele. Assim, entre lágrimas e suspiros, Antônio continuava sua jornada em direção à cidade grande, cada passo impulsionado pelo desejo ardente de conhecer sua neta e testemunhar a alegria que ela trazia para a vida de sua família. Em meio à solidão e à tristeza que envolviam o coração de Antônio, uma luz de esperança brilhou em seu caminho. Um dia, enquanto descansava à sombra de uma árvore solitária à beira da estrada, um viajante parou para lhe oferecer água e compartilhar uma conversa amistosa. Enquanto trocavam histórias e risadas, o viajante revelou uma notícia que faria o coração de Antônio pulsar com uma nova emoção. Fernanda havia dado à luz um menino saudável na cidade grande. O sorriso radiante do viajante iluminou o rosto de Antônio, enchendo-o de uma alegria há muito esquecida. O coração de Antônio transbordava de amor e gratidão ao ouvir as palavras sobre seu neto recém-nascido. Cada detalhe compartilhado pelo viajante, o choro do bebê, a felicidade de Fernanda ao segurar seu filho nos braços, o brilho nos olhos de Carlos, era como um bálsamo para a alma de Antônio, trazendo um conforto muito necessário em meio à sua angústia. Embora estivesse a quilômetros de distância, o vínculo entre avô e neto era inegável. O pensamento de conhecer aquele pequeno ser que representava a continuidade de sua família enchia Antônio de uma alegria renovada, dissipando as sombras da tristeza que o haviam envolvido por tanto tempo. Com o coração cheio de esperança e determinação, Antônio continuou sua jornada em direção à cidade grande, cada passo impulsionado pelo desejo ardente de conhecer seu neto e testemunhar a alegria que ele trazia para a vida de Fernanda e Carlos. Enquanto José continuava sua jornada em direção à cidade grande, seu coração estava repleto de esperança e determinação. Cada passo o aproximava mais do tão sonhado reencontro com sua amada filha e a oportunidade de conhecer seu neto recém-nascido. O sol brilhava radiante no céu, como se estivesse celebrando a jornada de José rumo à felicidade. Ao chegar à cidade grande, José sentiu-se invadido por uma mistura de nervosismo e expectativa. Ele vagou pelas ruas movimentadas, seu coração batendo forte no peito, até que finalmente encontrou o endereço de Fernanda e Carlos. Com as mãos trêmulas, ele bateu à porta, mal podendo conter a emoção que borbulhava dentro de si. A porta se abriu lentamente, e lá estava Fernanda, sua filha querida, com os olhos cheios de lágrimas ao ver seu pai diante dela. Sem dizer uma palavra, eles se abraçaram, um abraço que transcendeu anos de separação e dor. José sentiu uma onda de alívio e alegria inundar seu ser, sabendo que finalmente estava em casa, ao lado de sua amada família. Fernanda apresentou José ao pequeno Miguel, seu neto adorável, cujos olhos brilhavam com a curiosidade do mundo ao seu redor. José pegou o menino nos braços, sentindo uma emoção indescritível ao segurá-lo pela primeira vez. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento, e ele sabia que nunca esqueceria a sensação de ter seu neto tão perto de seu coração.
Em meio a lágrimas de felicidade e risos contagiantes, Fernanda fez a José um convite que ele jamais esperava. Ela o convidou para morar com eles na cidade grande, para que pudessem estar juntos como uma família novamente. José mal podia acreditar no que estava ouvindo, sentindo-se abençoado por ter uma filha tão amorosa e generosa. Com um sorriso radiante no rosto e o coração transbordando de gratidão, José aceitou o convite de Fernanda. Ele sabia que estava começando um novo capítulo em sua vida, cheio de amor, alegria e a promessa de dias felizes ao lado de sua amada família. E assim, entre abraços calorosos e lágrimas de felicidade, José percebeu que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor sempre encontra uma maneira de nos guiar de volta para casa, onde pertencemos. O futuro agora se estendia diante deles, repleto de possibilidades infinitas, e José estava pronto para abraçar cada momento com gratidão e alegria em seu coração.